Nessa aula iremos estudar as preposições. As preposições são palavras invariáveis que ligam orações ou outras palavras. As preposições apresentam funções importantes, tanto no aspecto semântico quanto no aspecto sintático, pois complementam o sentido de verbos ou palavras, cujo sentido pode ser alterado sem a presença da preposição, modificando a transitividade verbal e colaborando para o preenchimento de sentido de palavras deverbais. As preposições essenciais são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, tras. Existem ainda as preposições acidentais, assim chamadas, pois pertencem a outras classes gramaticais, mas funcionam, ocasionalmente, como preposições. Eis algumas: afora, conforme, quando equivaler a de acordo com, consoante, durante, exceto, salvo, segundo, senão, mediante, que visto, quando equivaler a por causa de. Agora iremos mostrar algumas preposições e exemplos de uso em diferentes situações. Vamos começar com a preposição a. Causa ou motivo. Veja o exemplo. Acordar aos gritos das crianças. Conformidade. Veja o exemplo. Escrever ao modo clássico. Destino. Em correlação com a preposição de. Veja o exemplo. De Santos à Bahia. Meio. Veja o exemplo. Voltarei a andar a cavalo. Preço. Veja o exemplo. Vendemos o armário a R$300. Direção. Veja o exemplo. Levantar as mãos aos céus. Distância. Veja o exemplo. Cair a poucos metros da namorada. Exposição. Veja o exemplo. Ficar ao sol por um longo tempo. Lugar. Veja o exemplo. Ir a Santa Catarina. Modo. Veja o exemplo. Falar aos gritos. Sucessão. Veja o exemplo. Dia a dia. Tempo. Veja o exemplo. Nasci a 3 de maio. Proximidade. Veja o exemplo. Estar à janela. Agora exemplos da preposição após. Lugar. Veja o exemplo. Permaneça na fila após o 10º lugar. Tempo. Veja o exemplo. Logo após o almoço descansamos. Agora vamos estudar a preposição com. Causa. Veja o exemplo. Ficar pobre com a inflação. Companhia. Veja o exemplo. Ir ao cinema com os amigos. Concessão. Veja o exemplo. Com mais de 80 anos, ainda tem planos para o futuro. Instrumento. Veja o exemplo. Abrir a porta com a chave. Matéria. Veja o exemplo. Vinho se faz com uva. Modo. Veja o exemplo. Andar com elegância. Referência. Veja o exemplo. Com sua irmã aconteceu diferente. Comigo sempre é assim. Exemplos da preposição contra. Oposição. Veja o exemplo. Jogar contra a seleção brasileira. Direção. Veja o exemplo. Olhar contra o sol. Proximidade ou contiguidade. Veja o exemplo. Apertou o filho contra o peito. Agora vamos estudar a preposição de. Causa. Veja o exemplo. Chorar de saudade. Assunto. Veja o exemplo. Falar de religião. Matéria. Veja o exemplo. Material feito de plástico. Conteúdo. Veja o exemplo. Maço de cigarro. Origem. Veja o exemplo. Você descende de família humilde. Posse. Veja o exemplo. Este é o carro de João. Autoria. Veja o exemplo. Esta música é de Chopin. Instrumento. Veja o exemplo. Comer de garfo e faca. Lugar. Veja o exemplo. Veio de São Paulo. Definição. Veja o exemplo. Pessoa de coragem. Meio. Veja o exemplo. Viver de ilusões. Medida ou extensão. Veja o exemplo. Régua de 30 centímetros. Modo. Veja o exemplo. Olhar alguém de frente. Qualidade. Veja o exemplo. Vender artigo de primeira. Preço. Veja o exemplo. Caderno de R$10. Fim ou finalidade.
Veja o exemplo. Carro de passeio. Tempo. Veja o exemplo. Ela dorme de dia. Semelhança ou comparação. Veja o exemplo. Atitudes de pessoa corajosa. Dimensão. Veja o exemplo. Sala de 20 metros quadrados. Agora vamos estudar a preposição desde. Distância. Veja o exemplo. Dormiu desde o acampamento até aqui. Tempo. Veja o exemplo. Desde ontem ele não aparece. Agora exemplos da preposição em. Preço. Veja o exemplo. Avaliou a propriedade em milhares de dólares. Meio. Veja o exemplo. Pagou a dívida em cheque. Limitação. Veja o exemplo. Aquele aluno em química nunca foi bom. Forma ou semelhança. Veja o exemplo. As crianças juntaram as mãos em concha. Transformação ou alteração. Veja o exemplo. Transformou dólares em reais. Estado ou qualidade. Veja o exemplo. Foto em preto e branco. Fim. Veja o exemplo. Pedir em casamento. Lugar. Veja o exemplo. Ficou muito tempo em Sorocaba. Modo. Veja o exemplo. Escrever em francês. Sucessão. Veja o exemplo. De grão em grão. Tempo. Veja o exemplo. O fogo destruiu o edifício em minutos. Especialidade. Veja o exemplo. João formou-se em engenharia. Agora, vamos explorar o uso da preposição entre. Lugar. Veja o exemplo. Ele ficou entre os aprovados. Meio social. Veja o exemplo. Entre as elites, este é o comportamento. Reciprocidade. Veja o exemplo. Entre mim e ele sempre houve discórdia. Vejamos alguns exemplos da preposição para. Consequência. Veja o exemplo. Você deve ser muito esperto para não cair em armadilhas. Fim ou finalidade. Veja o exemplo. Chegou cedo para a conferência. Lugar. Veja o exemplo. Em 2011, ele foi para Portugal. Proporção. Veja o exemplo. As baleias estão para os peixes assim como nós estamos para as galinhas. Referência. Veja o exemplo. Para mim, ela está mentindo. Tempo. Veja o exemplo. Para o ano irei à praia. Destino ou direção. Veja o exemplo. Olhe para frente. Agora exemplo da preposição perante. Lugar. Veja o exemplo. Ele negou o crime perante o júri. Vejamos alguns exemplos da preposição por. Modo ou conformidade. Veja o exemplo. Vamos escolher por sorteio. Causa. Veja o exemplo. Encontrar alguém por coincidência. Conformidade. Veja o exemplo. Copiar por original. Favor. Veja o exemplo. Lutar por seus ideais. Medida. Veja o exemplo. Vendia banana por quilo. Meio. Veja o exemplo. Ir por terra. Quantidade. Veja o exemplo. Chocar por 3 vezes. Modo. Veja o exemplo. Saber por alto o que ocorreu. Substituição. Veja o exemplo. Comprar gato por lebre. Preço. Veja o exemplo. Comprar um livro por R$ 20. Tempo. Veja o exemplo. Viver por muitos anos. Agora exemplo da preposição sem. Ausência ou desacompanhamento. Veja o exemplo. Estava sem dinheiro. Vejamos alguns exemplos da preposição sob. Tempo. Veja o exemplo. Houve muito progresso no Brasil sob Dom Pedro II. Lugar. Veja o exemplo. Ficar sob o viaduto. Modo. Veja o exemplo. Saiu da reunião sob pretexto não convincente. Agora, vamos explorar o uso da preposição sobre. Assunto. Veja o exemplo. Não gosto de falar sobre política. Direção. Veja o exemplo. Ir sobre o adversário. Lugar. Veja o exemplo. Cair sobre o inimigo. Atenção! Locução prepositiva são grupos de palavras que equivalem a uma preposição. Veja os exemplos. Falei sobre o tema da prova. Preposição. Falei acerca do tema da prova. Locução prepositiva. Agora,
Veremos alguns exemplos de locução prepositiva. Apesar de. Veja o exemplo. Apesar de terem sumido, voltaram logo. A respeito de. Veja o exemplo. Nossa reunião foi a respeito de finanças. Graças a. Veja o exemplo. Graças ao bom Deus, não aconteceu nada grave. De acordo com. Veja o exemplo. De acordo com W. Humboldt, a língua é indispensável para que possamos pensar, mesmo que estivéssemos sempre sozinhos. Por causa de. Veja o exemplo. Por causa de poucos pontos, não passei no exame. Para com. Veja o exemplo. Minha mãe me ensinou ter respeito para com os mais velhos. Por baixo de. Veja o exemplo. Por baixo do vestido, ela usa um short. Algumas locuções prepositivas apresentam semelhanças morfológicas, mas significados completamente diferentes. Veja os exemplos. A opinião dos diretores vai ao encontro do planejamento inicial. Igual concordância. As decisões do público foram de encontro à proposta do programa. Igual discordância. Em vez de comer lanches gordurosos, coma frutas. Igual substituição. Ao invés de chegar molhado, chegou cedo. Igual oposição. Outros exemplos de locuções prepositivas. Abaixo de, acerca de, acima de, devido a despeito de, adiante de, defronte de, embaixo de, em frente de, junto de, perto de, por entre, por trás de, quanto a fim de, por meio de, em virtude de. Combinações e contrações. As preposições podem se ligar a outras palavras de outras classes gramaticais por meio de dois processos: combinação e contração. Combinação. Quando se ligam sem sofrer nenhuma redução. A mais o igual ao. A mais os igual aos. Contração. Quando ao se ligarem, sofrem redução. Vamos estudar as preposições que se contraem e suas devidas formas. Preposição a, com o pronome demonstrativo. Preposição de, com artigo definido masculino e feminino. Preposição de com artigo indefinido. Preposição de com pronome demonstrativo. Preposição de com o pronome pessoal. Preposição de com o pronome indefinido. Preposição de com advérbio. Preposição em com artigo definido. Preposição em com pronome pessoal. Preposição em com pronome demonstrativo. Preposição per, com as formas antigas do artigo definido. Ló, lá. Preposição para, pra, com artigo definido. Chegamos ao final da nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima aula.